e amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza, e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e desejar a todos os pais brasileiros um feliz Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais no Brasil e eu queria desejar a você, meu amigo e meu companheiro, um feliz Dia dos Pais. O Dia dos Pais nos Estados Unidos é em junho, mas aqui nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, se celebra no mês de agosto. E eu gostaria de agradecer. Obrigado, Noah. E eu gostaria de agradecer você por estar aqui comigo, celebrando ao nosso Pai Celestial. Capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos falar um pouquinho hoje de um Pai muito importante na Palavra de Deus, o nosso Pai Celestial. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus certos campos para guardar porcos, ou cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, das bolotas, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Eu acredito que essa seja, se não a mais, uma das mais conhecidas histórias, parábolas que Jesus contou. Jesus conta essa parábola e Lucas coloca ali mais ou menos no meio do caminho do seu livro, mas é muito provável que Jesus tenha repetido várias vezes essas parábolas. Não era uma coisa que ele contava uma vez só e nunca mais falava. As parábolas faziam parte dos ensinamentos de Jesus, como parte, por exemplo, daquilo que da mensagem que ele estava querendo dizer naquele momento. Ele usava as parábolas para trazer conhecimento nos lugares onde ele passava. Ou seja, Jesus repetia a mensagem. E na repetição das suas mensagens, das suas pregações, ele usava de parábolas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas, através daquele conhecimento, entendessem o caráter de Deus. Essa parábola, por exemplo, é conhecida como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho devasso. A palavra pródigo, a gente às vezes pensa que pródigo significa o que voltou, né? Ou o filho que se arrependeu. Mas a palavra pródigo significa devasso. E a parábola se trata desse filho que, com devassidão, tratou não apenas os bens do seu pai, mas quem o seu pai era. Mas a parábola também trata de um outro filho, do filho mais velho, que sempre teve cuidado do pai, sempre trabalhou pelo pai, sempre serviu ao pai, mas não desfrutava de nada que o pai tinha. O fato é que a pessoa principal da parábola não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. A pessoa principal dessa parábola é o pai. E por muitas vezes é a pessoa que nós menos prestamos atenção. Existe um esforço grande no mundo hoje
para remover a figura do pai. Para remover a figura do homem que é pai. Por quê? Porque, infelizmente, a paternidade, ela se cercou de maneira proveitosa e de maneira inaproveitada, ou seja, de maneira que foi feita, na verdade, sincera pelos homens, os homens buscaram dessa maneira, mas também foram levados a buscar, de uma série de erros e de enganos com o passar do tempo. Ou seja, os homens por muito tempo têm entendido errado o que significa ser pai. E por conta do seu erro de ser pai, eles também têm sido influenciados a errar. Muita gente acha que, por exemplo, pai é simplesmente pagar as contas de casa. Muita gente acha que ser pai é prover um prato de comida na mesa dos seus filhos e que eles sejam muito agradecidos porque aquilo está lá. Muita gente acha, por exemplo, que pai simplesmente é fazer aquilo que ele quer dentro de casa e todo mundo obedecer o que ele manda. Tem muita gente que acha que ser pai é ser entertainer dos seus filhos. Que seus filhos ali se sintam bem com a presença dele, etc. Tem muita gente que acha que pai é simplesmente colocar uma série de regras aos seus filhos e que eles cumpram aquilo, ou se não, os rigores da lei. Mas pai é muito mais do que isso. O pai que nós encontramos na Bíblia é um pai que, em primeiro lugar, ama. Ama de maneira incondicional. O pai, ele exala e transborda amor. Mas não o amor como o amor que o mundo nos fez conhecer. Porque muita gente acha que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, né? Mas o amor não é isso. O amor não é um sentimento pequeno. O amor, na verdade, não é nem um sentimento e nem uma emoção. O amor é uma ação. O amor é uma decisão do coração. Você decide amar. É diferente da paixão. A paixão é avassaladora. A paixão faz com que você perca os pés, perca o pensamento, e segundo o escritor famoso Gary Chapman, nos cinco linguagens do amor, no livro dele que ele escreve As 5 Linguagens do Amor, ele diz que se você passar mais de 2 anos e meio apaixonado, você vai provavelmente entrar o 3º ano na bancarrota. Bankrupt. Porque na paixão você gasta o que você não pode, você paga aquilo que você não tem, você compra aquilo que você não precisa, e você briga por aquilo que, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. A paixão faz você tomar más decisões, mas o amor não. O amor é uma decisão do coração que vê o benefício da outra pessoa e o benefício verdadeiro, não falso benefício. Não benefício que simplesmente afaga o ego, não benefício que simplesmente faz com que a pessoa goste de você, mas o benefício que faz muitas vezes que naquele momento ela não gosta de você. Esse é o amor que o pai oferece. Um amor que vai além daquilo que é óptico, daquilo que é visível, daquilo que é compreensível. A leitura e a parábola começa Jesus dizendo a respeito desse pai que recebeu esse request, esse pedido de um dos filhos. Pai, me dá parte da fazenda que me é cabida. Me dá parte da herança que eu tenho direito. E eu não sei você, mas eu ia me sentir muito ofendido. Se meu filho chegasse comigo vivo e falasse assim, pai, você para mim bom é morto. Porque a única coisa que eu espero de você é ficar com a parte que era sua. Me dá a parte que eu ia receber quando você morresse, ainda que você está vivo, porque é isso que eu quero. Eu não sei se você já percebeu nesses termos que o filho pediu para o pai alguma coisa que era muito ofensiva. Alguma coisa que passava os limites do respeito e da educação. E eu não sei se você já foi desrespeitado por alguém na história da sua vida. Alguém já te desrespeitou alguma vez? Você talvez já se sentiu profundamente humilhado por alguém? Por um pedido de alguém? Por um requerimento de alguém? Por uma maneira como alguma pessoa falou com você? Mas a Bíblia vai nos dizer que esse pai, o Senhor Jesus Cristo apresentando ele, diz que fez conforme o pedido do seu filho. E a primeira coisa que nós percebemos com isso é livre arbítrio. Ou como diz em espanhol, libre albedrío. Livre arbítrio. Deixou com que ele escolhesse o que ele queria.
Deixou que ele fizesse exatamente assim, como ele havia programado no seu coração que ele gostaria de fazer. E lá foi ele. Viver a sua vida conforme ele pensava que podia viver. A Bíblia vai dizer que não depois de muitos dias que ele tomou essa decisão, poucos dias depois que ele tomou essa decisão, ele saiu e foi gastar o dinheiro que ele tinha recebido. Foi gastar toda aquela herança que ele havia recorrido. E você imagina que talvez esse pai não era alguém que era pobre. Esse pai devia ter uma boa condição. Eu conheci a história de uma família que o pai, por ter uma boa condição, ele deixou no seu testamento que os seus filhos não poderiam usufruir da sua fortuna de uma vez só. E ele fez um plano de pagamento de herança. E isso, aliás, é comum aqui nos Estados Unidos, né? Quando o pai morre, os filhos recebem a herança em 30 anos, em 20 anos. Todo mês pinga um pouquinho. Para que o filho não seja negligente, né? Para que ele não fique impressionado com aquele dinheiro, né? Para que ele não fique movido, emocionado pela quantidade de dinheiro que ele recebe e acaba tomando más decisões. Então o pai decide que o filho vai receber o valor financeiro total da herança em pequenas parcelas. Eu não vi muitas das vezes que isso deu certo. Porque a maioria das vezes quando o pai faz isso, é porque ele jamais fez aquilo que era mais importante, de deixar uma herança moral para os filhos, de deixar um conhecimento verdadeiro para os filhos. É bem verdade que parece que o pai do filho pródigo, conforme a história vai se discorrendo, não era um pai que não ensinava, não era um pai que não ajudava, porque o filho mais velho estava lá. Mas muitas das vezes no nosso conhecimento, no nosso relacionamento com o nosso pai, a gente só pode ir até onde o pai nos revela, na verdade. Tem condições de nós conhecermos o nosso pai de maneira completa? Agora, quando a gente é pai e mãe, a gente percebe que os nossos filhos só podem conhecer da gente aquilo que a gente vai demonstrando para eles, não é verdade? E quantos de nós já não queria ter demonstrado algumas coisas para os filhos? Quantos de nós já falhamos na maneira de comunicar alguma coisa para os nossos filhos? Certa vez, até com um tom de brincadeira, eu lembro que o Noah certa vez chegou para alguém e falou assim, meu pai ele falou assim, meu pai é amigo dessa pessoa. E eu nunca falei com a pessoa no telefone. Só que na cabeça dele, não só eu falava com a pessoa no telefone, mas falava diariamente com aquela pessoa no telefone. Eu falei, não, eu nunca liguei para essa pessoa, eu nunca conversei com essa pessoa. Mas na cabeça dele, ele tinha essa impressão que eu era amigo daquela pessoa e era um amigo íntimo que nós conversávamos diariamente. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que nós passamos uma mensagem que não é de acordo com a verdade, não é aquilo que a gente queria ser? Muitas das vezes até uma coisa que a gente não passa, mas a pessoa interpreta de nós. Você sabe que esse é um dos maiores problemas com Deus? Com o nosso relacionamento com Deus? Porque diversas vezes nós interpretamos aquilo que Deus diz, sem entender o que Deus disse. Nós interpretamos as palavras de Deus de acordo com a nossa vontade, de querer entender a Deus segundo as nossas ideias. Um professor da faculdade falava para mim assim que por diversas vezes nós colocamos em Deus caricaturas. Nós caracterizamos Deus ou caricaturamos Deus de uma certa maneira que ele não é. E a caricatura é uma coisa interessante, antes da gente mover um pouquinho para frente. Porque uma pessoa que desenha caricaturas, ela tem como priori, como intenção principal, avantajar alguma coisa específica sobre aquela pessoa que ela está desenhando. Se a pessoa, por exemplo, nos olhos daquele cartunista tem uma mandíbula mais avantajada, ele faz aquela pessoa com um queixo muito grande. Se a pessoa, por exemplo, tem um jeito de usar o cabelo, ele exagera aquele cabelo na caricatura. Conforme a percepção do cartunista, ele exagera aquela personalidade ou aquele fator naquela pessoa, para que então o desenho traga de uma maneira cômica aquilo que ela percebe. Por diversas vezes, eu e você fazemos isso com Deus. A gente fala assim, Deus é amor. Aí a gente vive uma caricatura do amor de Deus.
A gente fala, Deus é justiça. E a gente vive uma caricatura da justiça de Deus. Deus é perdão. E a gente vive uma caricatura do perdão de Deus. Deus é bom. E a gente vive uma caricatura da bondade de Deus. Para quantas pessoas, por exemplo, quando se fala Deus Pai, ele não imagina um velhinho sentado numa cadeira com uma barba branca, comprida, um chapéu na cabeça, falando, olhando para você e sorrindo e balançando a cabeça para tudo que você faz. Sim, sim, sim. Por diversas vezes a nossa caricatura de Deus Pai é uma pessoa bonachão, que está simplesmente ok com tudo que você faz e feliz com tudo que você faz. Mas o pai do filho pródigo aparece aqui como essa pessoa que entendeu que o filho havia tomado uma decisão. E o filho vai. E a história agora começa a se focar no filho, como parece que o dinheiro do pai não era importante. O recurso do pai não fazia diferença lá fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem vida. Você tem saúde. Você pode até se alegrar com uma coisa ou com outra. Você consegue tirar divertimento e alegria com as coisas que o mundo oferece. Consegue. Mas fora da casa do pai, isso tudo que o pai te deu, parece que não vale o mesmo tanto. Mas fora da presença do pai, tudo aquilo que o pai te deu, parece que só vai se gastando. Na casa do pai, a alegria que ele sempre viveu parece que era ilimitada. O amor que ele sempre viveu era ilimitado. A justiça que ele sempre experimentou era ilimitada. Mas fora da casa do pai, a coisa se desgasta. Se desgasta a tal nível que não sobra mais nada, apenas uma caricatura de que alguém um dia foi filho. Porque sabe o que acontece quando a gente olha alguém escravo a primeira vez? Quando a gente olha alguém escravizado pela primeira vez, às vezes a gente não passa na cabeça da gente que aquela pessoa é filho de alguém. Que aquela pessoa talvez seja pai de alguém. Em Los Angeles, por exemplo, a gente tem infelizmente tem essa percepção, essa oportunidade de observar muitas pessoas na rua. E cada uma dessas pessoas na rua que a gente vê, vivendo na rua, drogados, problemáticos, são filhos de alguém. Alguém que lá atrás tomou uma decisão ruim. Uma decisão que talvez ela nem considerou tão ruim, nem foi tão grave assim. Mas depois daquela outra decisão ruim que ela tomou, outra decisão apareceu. Outra decisão apareceu. E por fim, a pessoa que às vezes está nessa situação de droga, por exemplo, já nem consegue decidir mais. Já nem mais tem condições de fazer decisões. O cérebro já está cozido. A intenção da sua vida, as suas decisões de vida já estão completamente manietadas a um entorpecente, a alguma coisa que ela precisa fazer porque é viciada. O filho estava por esse caminho. Alguns dias atrás, nós começamos, na verdade, no final do ano passado, a cuidar de uma senhora em Santa Mônica, cuja família brasileira nos procurou pela internet, nos achou pela internet e pediu para que a gente ajudasse ela. No Natal do ano passado, ela, na nossa última família cristã, na verdade, ou na nossa primeira família cristã desse ano, ela participou com a gente. Ela foi numa reunião na nossa casa, não na nossa casa, na casa de alguns irmãos nossos, que a gente estava fazendo a reunião naquele dia, e foi a primeira vez que nós vimos ela. Ela tinha raspado o cabelo, a foto dela nem se parecia nem de perto com ela, estava muito magra, com a cabeça cortada. E nos falando que por conta do uso da droga, ela via cobras saindo do seu corpo e ela tentava cortar as cobras com a tesoura e acabou cortando a cabeça várias vezes. Ela vivia sozinha no seu apartamento e simplesmente durante a madrugada, era quando ela ficava mais perturbada por essas aparições e por essas visões, uma mistura de droga e feitiçaria. E ela simplesmente não conseguia tomar boas decisões. Ela fez um inferno de todo mundo que morava no mesmo apartamento que ela, no mesmo prédio que ela. E por meses, nós, junto com os irmãos daqui da igreja, tentamos tirar ela daquele apartamento e enviá-la para o Brasil, para a família. E sabe uma coisa interessante? Ela sabia que ela estava num caminho de morte.
Ela sabia que a vida dela não era boa. Ela sabia que nada daquilo dava certo. Ela sabia que aquilo ia levar ela de mal a pior, mas ela não conseguia tomar a decisão de sair daquele lugar. Um dia nós chegamos a conseguir comprar a passagem dela. Conseguimos até mesmo levar ela na frente do escritório onde se fazia passaporte, mas ela desistiu. Ela não queria. E nas leis desse país, lá no Brasil, se fosse a gente colocava no porta-mala do carro e sumia com a pessoa e deixava na casa dela, né? Mas aqui você não pode fazer isso. E por mais que a gente tentasse ajudar ela, a decisão final de qualquer coisa que precisava de acontecer, precisava ser dela. E sabe que por mais que a gente reclame talvez disso, dessa abertura que os Estados Unidos dá ao individualismo da pessoa, você sabia que Deus respeita a sua individualidade e a sua decisão? Porque agora o filho pródigo se encontra nesse lugar, comendo as bolotas dos porcos, mas ele ainda precisa tomar uma decisão. E a primeira decisão que ele toma, ele se lembra da casa do seu pai. E aqui eu abro mais um parênteses antes de a gente começar a concluir a nossa mensagem. O filho pródigo, esse filho, esse homem, quando ele se lembra da casa do pai dele, ele não se lembra do amor do pai. Ele não fala assim, ai meu pai, como meu pai me ama. Ai, saudade do abraço do meu papai. Não. Ele não lembra da justiça do pai dele. Meu pai era um homem muito correto. Quando meu pai falava os empregados, olha, meu pai tinha uma maneira de ser pai. Não é disso que ele lembra também. Ele não lembra dos olhos do pai, do afago do pai, ele não lembra de nada disso. Ele lembra, na casa do meu pai tem pão, tem comida. Na casa do meu pai, os trabalhadores estão abastecidos. Na casa do meu pai, as pessoas que lidam com ele, os trabalhadores dele, têm a sua mesa farta. Ele lembra daquilo que ele sempre teve, mas nunca foi suficiente. Ele lembra daquilo que ele sempre pôde desfrutar, mas nunca foi suficiente. Quantas pessoas, no dia de hoje, estão afastadas do Senhor, porque aquilo que a mesa do Senhor ofereceu não foi suficiente? Quantas pessoas decidem por filosofias, por outras religiões, por meditações, por dinheiro, por fama, e deixam a casa do Pai, porque o pão da casa do Pai nunca foi suficiente? No escrito de Malaquias, o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, ele começa dizendo, fala assim, olha, vocês têm defraudado a minha casa. Vocês falam que a mesa do Senhor é enfadonha. O que a mesa do Senhor é enfadonha? Ah, pastor, sabe, esse negócio de ir para a igreja e ouvir o pastor pregar, isso cansa muito. Esse negócio de leitura bíblica em casa, olha, isso é que tédio, dá um sono. A mesa do Senhor é enfadonha. Aquilo que Deus oferece como comunhão com Ele é cansativo. O pão do Senhor fica mofado na boca de muita gente. É um pão xoxo. É um pão que não dá alegria. É um pão que não é diferente do pão, por exemplo, muito diferente do pão que César oferece. Um pão de adrenalina. Um pão de luzes brilhando, de luzes cintilando. Um pão de gastos extraordinários e exorbitantes. A mesa do Senhor é enfadonha. E pelo fato de reconhecerem ou recusarem a mesa do Senhor, olha como é que a vida está hoje, da nossa juventude. A vida dos homens e mulheres, às vezes até já de idade madura. Olha as más decisões que os homens têm tomado. Olha as más decisões que homens e mulheres têm tomado mediante o Senhor, porque a mesa do Senhor se tornou cansativa, enfadonha. E aí Deus fala assim, vocês me chamam de pai, cadê a minha honra? Cadê a honra ao pai? Cadê a honra a mim como pai? Em outra passagem, ainda dentro do livro de Malaquias, ele fala assim, vocês trazem para mim a oferta de vocês, a manchada, vocês trazem para mim o manchado, o manco.
Quando eles vinham oferecer uma vez por ano o sacrifício, você sabe que eles tinham que oferecer um cordeiro limpo. Mas agora eles vinham trazer um manchado. Eles traziam uma ovelha manca, que não prestava mais para estar no campo, para ser reprodutor no campo. E aquele que era o melhor, não, esse aqui não, esse aqui é para a gente. Porque eu estou aqui resguardando o meu investimento. E aí Deus faz uma pergunta para Malaquias. Fala assim, Malaquias, manda eles perguntar, para eles oferecer esse manchado, esse manco, para o governador deles, ver o que eles acham. Oferece esse que não presta para você. O Bishop William Blake, um bispo da igreja anglicana do século XVIII, ele fala assim que sacrilégio é oferecer aquilo que é de Deus de maneira vã, é usar aquilo que é de Deus de maneira vã. Por exemplo, é um sacrilégio desse pensamento que é mais católico do que cristão evangélico, de pegar as coisas da casa de Deus e, por exemplo, usar numa festa. Se eu pegasse essas cadeiras aqui, por exemplo, levasse para um bar, onde ia ter bebida e muita coisa errada, muito pecado lá. E eles iam considerar isso um sacrilégio. Mas ele falou que o pior tipo de sacrilégio não é pegar alguma coisa que é dedicada a Deus e usar de maneira vã. É pegar alguma coisa que é vã para você e oferecer para Deus. Esse é o pior tipo de sacrilégio. É pegar aquele tempo, esse aqui tempo não vai fazer diferença, eu não tenho nada melhor para fazer. Ou eu não tenho nada melhor para fazer com esse dinheiro, ou eu não tenho nada melhor para fazer com o meu tempo, ou eu não tenho nada melhor para fazer com a minha agenda, então eu vou fazer isso para o Senhor. Esse é o pior tipo de sacrilégio que existe. Porque agora o filho pródigo, experimentando o pior momento da sua vida, ele se lembra que na casa do pai dele tem aquilo que ele nunca levou em consideração, pão. Que na casa do pai dele tem aquilo que ele sempre achou comum, pão. E ele faz uma decisão então. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar daqui. Eu vou sair desse lugar que eu estou. E vou lá na casa do meu pai. E vou dizer assim para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu vou reconhecer o meu erro. Eu vou assumir para o meu pai que eu estou nessa condição porque eu escolhi. E aí só que é o seguinte, não dá mais para ser filho, né? Então eu vou falar para ele, olha pai, eu não mereço mais ser seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. Qual que era a mente do filho? Não dá mais para ser filho, mas pelo menos eu vou encher a pança. Pelo menos pão vai ter. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não tenho condições de ser mais chamado meu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. Ou seja, pelo menos eu garanto que todo dia eu vou comer alguma coisa. Pelo menos eu garanto aquilo que sempre foi enfadonho, mas agora faz parte da minha subsistência. Tem muita gente que vem para a casa de Deus quebrado, achando que é suficiente agora só o pedaço de pão. Pelo menos aqui na igreja eu encontro paz. Certo dia alguém disse assim para mim, pastor, quando eu fui para a igreja eu estava meio complicado aqui, né? Então precisava de me achar na vida. Agora que eu me achei, para mim está tranquilo agora, eu não preciso de mais vir tanto na igreja. Pão. Pão para a alma. Pão para a consciência. Pão para as decisões que são pela metade na vida. Mas então aquele filho vem de encontro com o pai e diz que o texto vai dizer para a gente, lá no versículo de número 20, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E aqui é o extraordinário que a gente começa a concluir, pela segunda vez. De longe, o pai avistou aquele filho. Sabe o que significa? É que mesmo quando você está longe, o nosso Pai Celestial enxerga você exatamente por quem você é. Mesmo que você ainda esteja distante, o Pai consegue te enxergar. Ele consegue ver quem você é. Quando as meninas eram mais pequenas, principalmente a Sara era muito, como eu posso dizer assim, muito vocal durante o culto. Se é que você me entende. Ela gritava muito. E às vezes eu estava sentado lá na frente, a Ana ali no fundo da igreja, sempre com os meninos, porque fica mais fácil para se locomover. E às vezes eu vi um grito no meio do culto. A igreja cheia, 300, 400 pessoas no nosso culto, final de semana, lá em Lighthouse Point, na Flórida.
E eu não tinha como discernir quem é que estava gritando. Não tinha condição. Não tinha como ver a criança abrindo a boca e gritando. Mas pelo grito, eu conhecia. É a Sara. É a Sara que gritou. Porque o pai reconhece. Você reconhece as coisas que os seus filhos fazem. Você consegue avistar ele de longe. Agora, se nós, sendo maus, como disse o Senhor Jesus Cristo, conseguimos ter bons relacionamentos com os nossos filhos, conseguimos dar boas dádivas para eles, como o Pai Celestial fala, como o Senhor Jesus fala, imagina o nosso Pai Celestial, de longe, ele avistou aquele filho. De longe ele percebeu o caminho dele. De longe ele viu a necessidade daquele rapaz. E sabe por que ele avistou de longe? Porque de longe ele observava e esperava. Talvez essa palavra seja uma palavra difícil para alguém que na sua vida teve um mau relacionamento com seu pai. Alguém que passou problemas com seus pais. Não é incomum em qualquer cultura, e na brasileira incluído, de pessoas que foram abusados de várias maneiras pelos seus pais. De maneira psicológica, de maneira íntima, de maneira até mesmo profissional. Eu conheço pais, por exemplo, e essa é uma história que aconteceu na minha família. Um dos meus avós subiu em cima de uma mesa e o pai dele olhou para ele e falou assim: pula aqui no colo do pai. Quando o meu avô pulou para ser segurado pelo colo do seu pai saiu da frente e fez com que ele caísse de cara no chão. Quando ele caiu de cara no chão, a hora que ele se levantou, o meu bisavô então olhou para o meu avô e disse assim: isso é para que você aprenda a não confiar em ninguém. Talvez você passou por uma história difícil com seu pai. Talvez seu pai deixou marcas profundas com você. Mas o que eu posso dizer para você nessa noite é que esse pai que te avista de longe não é esse pai que causou isso em você. Esse pai é um pai bom. Esse pai é um pai de amor. Esse pai é um pai verdadeiro. Esse é um pai além das circunstâncias que talvez fez com que essa pessoa tenha feito isso para você. Porque muitas das coisas que nós sofremos na nossa vida é porque nós lidamos com pessoas que não tinham nada mais do que aquilo para dar para a gente. Já parou para pensar nisso? Que muitas marcas que pessoas deixaram em nós, não é porque eles fizeram isso, porque simplesmente eles eram maus. Sim, havia maldade, só que não havia nada mais além da maldade. É por isso que ele te deu aquilo. É por isso que ela fez assim com você. É por isso que ele fez assim com você. É porque naquele momento ela não tinha mais nada para dar, então ela deu o que ela tinha. Agora, esse pai de amor, ele tinha muita coisa para dar para o seu filho. Seu filho já tinha levado toda a herança, mas ele ainda não tinha levado o caráter. Seu filho tinha levado todos os seus recursos, metade dos seus recursos, mas não tinha levado ainda aquilo que ele era. E agora o pai olha de longe e ele avista o seu filho. E compadecido dele, e aqui é muito importante essa palavra, compadecido, compaixão. Você sabe o que significa compaixão? Compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. Compaixão não é dó. Dó é falar assim: poxa vida, hein? Que situação difícil aquela pessoa, hein? Compaixão é falar assim: se fosse eu. E se fosse eu? E se fosse eu chegando aqui agora, depois de tudo que aconteceu, na casa do meu pai? Como é que eu gostaria de ser recebido? Qual que era a minha expectativa de ver o meu pai pela primeira vez de novo? O que teria passando dentro do meu coração? Você imaginou como é que estava o coração daquele jovem? Batendo forte. O coração talvez saindo pela boca. Meu Deus do céu, como é que vai ser aqui? Bom, pelo menos se ele não fizer nada, talvez eu tome uma surra, ele me mata aqui mesmo e já acabou com essa história. Sabe qual que era a regra para o filho rebelde na lei mosaica? Apedrejamento. Sabe por quê? Era muito simples a matemática do Moisés que ele recebeu. Para que não se alastre. Para que ninguém se meta a ser rebelde também. Apedreja, porque aí os outros que estão com ideia rebelde vão olhar: ih, rapaz, é ruim ser rebelde. Então a gente toma uma pedrada na cabeça, é melhor ninguém mais ser rebelde. A lei mosaica para filho rebelde era apedrejamento pelos pais. Agora está voltando o filho pródigo. Gastou metade do seu pai. Já pensou a cabeça dele?
E o pai avista de longe e se compadece dele. E se fosse eu? E se fosse eu voltando hoje para casa, o que estaria passando pela minha cabeça? Talvez Deus olhe para você hoje, para o seu coração e fique pensando assim, você acha que eu não estou vendo o que está passando na sua cabeça? Para você tomar essa decisão? Para você fazer mover desse lado para esse lado? Para você se intencionar novamente dessa maneira? Você acha que Deus não te entende? A carta aos Hebreus, ele fala assim, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nós. Porque ele, como nós, foi tentado em tudo, a única diferença, sem pecar. Apesar de ser tentado pelas coisas, não tomou a má decisão pelo pecado. Aqui o pai estava olhando o seguinte, olha, não fui eu que tomei a herança do meu pai pela metade e fui embora. Não fui eu que gastei com bebida e meretriz. Não fui eu que estava cuidando de porco. Não fui eu que fui enganado. Não fui eu que fui indigno. Mas se fosse eu, como gostaria de ser recebido? Mas se fosse eu, como é que eu gostaria de ser abraçado no dia de hoje? Avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu quero que você faça a memória que esse filho há poucos dias atrás estava cuidando de porco. E agora o pai abraçou e beijou. O pai abraçou e beijou o seu filho. E aí o filho lembra daquilo que ele veio fazer, né? O filho disse, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. Ele já esqueceu da abundância de pão dos trabalhadores. Sabe por quê? Porque quando você recebe de volta o abraço do seu Pai Celestial, já não importa mais o pão, já não importa mais o recurso para você. Você restaurou a comunhão. E a comunhão é mais importante do que as coisas. Certa vez nós estávamos passando por algumas situações e algumas coisas estavam atrapalhando que alguns relacionamentos acontecessem bem. E nós fomos chamados por alguém e alguém disse assim para a gente, nosso líder nos disse assim, olha, os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Na igreja, irmãos, na caminhada com Deus, na caminhada em família, a nossa unidade é mais importante do que o dinheiro na conta, do que a mesa que nós servimos, do que as coisas que nós desfrutamos, do que o carro que está na garagem, do que as viagens que nós fazemos. A comunhão é mais importante. A unidade da nossa família, o amor entre nós é mais importante do que todas as outras coisas. É mais importante nós estarmos juntos, é mais importante nós vivemos juntos do que qualquer outra coisa. Então, o filho ele se lembra agora do carinho do pai, do amor do pai. Mas ainda a memória dele foi, eu não posso estar aqui, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de receber esse abraço. Mas o pai, porém, disse aos seus servos. O pai ignorou que o filho estava dizendo que não era condição de ter filho. Mas ele olhou para o seu servo e disse assim, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vamos trocar a aparência dele. Vamos trazer de novo a lembrança do recurso. Porque o pai que ama tem recurso para dar. A primeira coisa, a veste. A gente estava com veste de morte, agora ele dá para a gente uma veste de salvação. A gente estava sem autoridade na vida, porque a gente tinha perdido a filiação. E é tão interessante ver isso, né? Os filhos, dependendo de quem eles são filhos, eles têm um tratamento diferente. Já percebeu isso aí? O filho do chefe da empresa, né? Esse aí é filho do chefe, meu amigo, ninguém mexe com ele. Esse é filho do patrão, ninguém mexe com ele. Quando os anjos dos céus olham aquele rapaz agora, esse aqui é filho do dono do céu e da terra. Esse aqui é filho do Deus Altíssimo, ele tem um tratamento diferente. E sandália no pé, para reconhecer também que ele estava amparado. Sandália no pé significa que ele está amparado, que os pés deles estão amparados, para não se machucar,
para não se ferir, para não se sujar. E aí ele lembra também, traz o novilho para ele ser morto e a gente poder celebrar. Por que nós vamos celebrar com o novilho? O novilho fala também do sacrifício, que quando alguém é restaurado, sempre alguém é morto. Para que alguém seja restaurado, alguém tem que perder alguma coisa. A restauração do filho custou o novilho cevado. A minha e a sua restauração custou a morte do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Para nós estarmos aqui hoje, nos braços do Pai, custou alguma coisa. Mas aí o Pai declara, e aqui é o emblema mais importante: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto. Lembra como é que ele saiu de casa? Pai, bom para você, para mim, é bom morto. Você para mim é bom morto, me dá parte da herança. Mas agora o pai, na hora da restauração, falou assim: esse meu filho estava morto e reviveu. A segunda parte ainda ele diz assim: estava perdido. Ele achou que quem estava perdido na vida e na história era o pai. O pai não sabe de nada. Meu pai está perdido na vida, perdido na história, perdido no tempo. Meu pai perdeu a relação do tempo. As pessoas olham para a casa de Deus, olham para a palavra de Deus perdeu o valor. A palavra de Deus perdeu o seu objetivo, a sua atitude, o seu resultado na vida do homem. Mas o pai, como olha, fala assim: não é a palavra que perdeu, não é o pai que perdeu, quem estava perdido era você. E agora foi achado. E a família é restaurada. É bem verdade que eu disse para você que a história é sobre o pai. Porque agora o pai começa aquela festa e o filho está chegando do trabalho, o filho mais velho. E o filho mais velho, muitas das vezes, é aquele que está sempre presente na igreja. É aquele que está sempre nos trabalhos, sempre trabalhando, sempre servindo, mas nunca entendeu o propósito. Tem gente que acha que a igreja é uma empresa de fazer ou de replicar pessoas com um certo porte ou um certo método. Pessoas com um certo pensamento ou uma certa consciência. E as pessoas começam a replicar aquilo. Replica o jeito que fala, replica o jeito que se porta. Mas ela não entende que a questão não é de replicar alguém, é de se relacionar. Ele é filho, mas vive como se trabalhasse só. Ele é filho, mas ele só desfruta do pão da mesa. Ele não desfruta da comunhão. Ele só desfruta dos condimentos do dia a dia. Mas não desfruta da comunhão. Não desfruta do amor do pai. Mas sabe qual que é o maravilhoso desse pai? É que esse pai sabe lidar com os dois filhos. É por isso que o pai é fantástico. O pai sabe lidar com o filho que foi embora. Mas ele também sabe lidar com o filho que ficou. O pai sabe entender o coração do filho que foi embora. Mas ele também sabe entender o coração do filho que ficou. Para o pai não tem filho menos importante. E para nenhum filho tem um pai que eles já terminaram de conhecer. Para nenhum filho tem um pai que eles já terminaram de conhecer. Talvez o filho mais velho pense: não, eu já conheço meu pai, eu faço tudo do jeito que meu pai quer, tudo que meu pai fala, mas aí é o seguinte, eu fazendo tudo que meu pai quer, meu pai nunca matou o cordeiro cevado para mim, nunca matou o novilho cevado para mim, e eu faço tudo que meu pai quer, eu já sei tudo que meu pai gosta, não sabe ainda. Não sabe que o que o seu pai mais gosta é de restauração. Não sabe que o que o seu pai mais gosta é de comunhão. Não sabe que o que o seu pai mais gosta é de amor derramado, porque é isso que o pai faz. João 3, capítulo 16 diz assim: porque Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai não está atrás de filho devasso, nem de funcionário. O Pai está atrás de comunhão. O Pai está atrás de uma casa de verdade unida. De uma casa que seja uma só. O convite do final da parábola é o pai olhando para o filho mais velho e falando assim: ei, vem para cá. Vem celebrar comigo. Porque o seu irmão estava perdido e foi achado.
estava morto e reviveu. Vem comigo participar daquilo que agora não é um assunto só meu com essa pessoa, meu com um filho, é um assunto da nossa família. O Pai está interessado de nos fazer família de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para que você, do mesmo do seu lugar, se você sentir da parte de Deus que hoje é um dia de se aproximar do Pai novamente. Talvez a vida tenha sido dura com você, e você lá atrás tenta de tomar algumas decisões que você se afastou do seu Pai Celestial. Talvez você tenha se afastado do seu filho, por conta de uma imprudência, por conta de uma decisão. Hoje Deus convida os nossos corações a nos convertermos uns aos outros mais uma vez. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo fala assim: eu vim converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A única maneira de nós convertermos os nossos corações uns aos outros de verdade é se primeiro nós convertermos o nosso coração ao Senhor Jesus. Talvez seja essa noite de você receber o Senhor Jesus Cristo mais uma vez como seu único e suficiente Salvador. Se Deus falou com você nessa noite, você quer voltar à casa de Deus, ou quer receber a Jesus como seu Salvador, eu quero que você levante uma das suas mãos como um sinal e eu quero orar por você nessa noite. Se você quer receber mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, ou pela primeira vez o Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma noite de retorno, de volta. Talvez seja a noite de voltar à casa do Pai de verdade. Você quer ser um jornaleiro, mas Deus não está muito interessado que você seja um jornaleiro, não. Que você venha aqui simplesmente comer um pão e ficar bem. Deus quer ter comunhão com você. Ele não quer te receber de volta ao pasto para ser trabalhador. Ele quer te receber de volta em casa para ser filho. Para você ser mais uma vez filho e filha de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Por esse culto, Senhor, Pai, pelos teus filhos aqui reunidos, ó Pai. Pela tua casa, Senhor, Pai, por esse ambiente, Senhor, espiritual, Senhor, e especial. Obrigado, Senhor, Pai, pela unção do teu Espírito, Senhor, Pai, pela nossa lembrança, Deus, de que o Senhor nos trouxe, Senhor, a esse mundo para vivermos, ó Senhor, em unidade contigo. Abençoa, Senhor, Pai, cada um dos teus filhos e filhas que vieram até aqui, Senhor. Senhor, Pai, que eles possam, Senhor, Pai, achar de novo em Ti, Senhor, aquilo que eles precisam para estar sempre, Senhor, Pai, ligados na videira verdadeira que é o Senhor. Ligados, ó Senhor, Pai, no Teu amor, Senhor, Pai, na Tua graça, Senhor. Ligados, ó Senhor, Pai, na unção do Teu Espírito. Senhor, Pai, faz a Tua vontade no nosso meio, Senhor, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Senhor. Aqueles que não puderam estar conosco hoje, Senhor, Pai, abençoa também, Senhor. Dá uma semana abençoada para a Tua igreja, Senhor, Pai. E uma semana, Senhor, Pai, cheia da Tua graça. E nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos para cá, nós vamos terminar o nosso culto. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. Não se esqueça de cumprimentar os nossos convidados em nome de Jesus.